Olá, pessoal. Então, eu sou Fábio Lázaro Oliveira Queiroz, eu sou graduado em Filosofia e tenho mestrado em Filosofia também, com foco em Filosofia da Ciência, e eu vou falar hoje aqui para vocês um pouco sobre a polêmica que nasceu com a publicação do livro da Natália Pasternak e do Carlos Orsi, o livro chamado Que Bobagem, que tem gerado aí uma grande controvérsia na internet, principalmente em função das críticas que essa obra faz no caso, psicanálise e homeopatia. Eu não estou tão preocupado assim com essas duas áreas e também não conheço tanto elas, mas eu queria aproveitar para engrossar um pouco o caldo dessa discussão aqui que tomou a arena pública na internet, né, no YouTube principalmente, em outras redes sociais, e eu quero talvez dar meu quinhão de contribuição a esse debate. E primeiro eu queria dizer assim, que eu acho a contribuição desses autores e o trabalho que eles vêm desenvolvendo muito bom. A Pasternak, ela fez um trabalho muito interessante durante a pandemia de defesa da ciência, de defesa da vacina, né? Nesse período que foi um período assim, de muito sofrimento para a população brasileira e mundial, né? Então acho que foi um trabalho muito importante. Imagino que deve ter sido assim, enormemente desgastante quando você se mete assim, na política e esse terreno que é cheio de paixões. A sua reputação passa a ser atacada, você deve receber muitos ataques pessoais, então assim, é um trabalho muito meritório que a gente olha com muitos bons olhos. Mas a gente vai fazer um comentário, então, especificamente sobre a obra, um ponto dessa obra, que é uma obra de popularização científica, onde eles atacam as credenciais, vamos dizer assim, epistêmicas de algumas áreas que eles consideram pseudocientíficas. E aí eu queria começar apresentando um pouco do que seriam as minhas próprias credenciais nesse sentido, que são, apesar de um pouco incipientes, né, em comparação com os autores, eu tenho meu próprio interesse na área e já venho desenvolvendo um estudo há algum tempo. Eu sou graduado em Filosofia, aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso, e também fiz um mestrado acadêmico em Filosofia, com um foco especificamente em Filosofia da Ciência, e com um recorte ainda mais específico dentro da área que trata do problema da demarcação, que é justamente a tarefa de separar a ciência de pseudociência. E eu faço um estudo de caso justamente da área que é a parapsicologia, que é uma das áreas comentadas pela Pasternak e pelo Orsi no livro deles. Então eu vou aqui, um pouco polemicamente e talvez controversamente, fazer uma defesa dessa que eu considero me apropriando de uma expressão dos autores, que eu vi eles falando em algumas lives, dessa que eu considero a minha pseudociência de estimação, que é o estudo do paranormal ou a parapsicologia. E já de cara, de saída, eu quero dizer que eu vou defender a cientificidade dessa área. Então eu acredito sim que ela seja científica, apesar de que eu vou deixar para um momento posterior, talvez em outro vídeo, se for o caso, para falar de uma qualificação, né, de deixar mais refinada essa visão minha a respeito da área. Então eu não vou me comprometer em fazer uma explicação refinada e sutil do que eu considero a cientificidade de uma área e por que eu considero que a parapsicologia se encaixa. O que eu vou fazer, na verdade, é a convite dos autores, que eu vi uma live que eles fizeram recentemente com o Daniel Gontijo, que também tem um canal muito bom aqui no YouTube. Eles comentam que eles queriam provocar justamente esse debate público, de questionamento de algumas credenciais de algumas áreas, né? E que eles acreditam que essas credenciais às vezes podem estar faltando. Portanto, eu quero ajudar a engrossar esse caldo desse debate público aí com essa minha contribuição a respeito da parapsicologia. E aí, de saída também, eu quero dizer que eu concordo com muitas coisas que os autores trazem. Primeiramente, eu só li a introdução e o capítulo sobre o paranormal, então eu vou me eximir de falar sobre qualquer outra coisa que os autores comentam sobre as outras áreas que eles consideram pseudocientíficas. Então eu vou comentar um pouco da introdução. A introdução e o livro, de modo geral, eles estão muito bem escritos. Eu concordo com a visão que eles apresentam sobre o que é a ciência, que eles, aparentemente seguindo a tradição de um filósofo da ciência chamado Lee McIntyre, eles acreditam que a ciência ela é particularmente caracterizada por uma certa atitude científica, que é uma atitude que leva em consideração duas coisas: o respeito pela totalidade da evidência, e aqui eu estou usando palavras deles, e uma abertura à revisão crítica, né? Então essa postura de criticidade e de autocrítica que a ciência tem que ter para ela poder avançar. E aí eles colocam justamente a definição de pseudociência em oposição a essa atitude científica. Então, de modo diametralmente oposto, haveria uma atitude pseudocientífica, que é justamente quando essa atitude científica básica é posta de lado. E aí o que se obtém é uma pseudociência. Então, quando não houver um respeito pela evidência
pela totalidade da evidência, e quando não houver uma abertura à revisão crítica, então o que a gente tem é uma pseudociência. Pois bem, e aí também nessa introdução eles trazem uma análise sobre o que eles consideram algumas falhas na construção do nosso conhecimento, que são falhas cotidianas, e que eles agrupam sobre as categorias de heurísticas, vieses e falácias. Eu não vou tratar sobre isso, mas é muito interessante, então eu recomendo a leitura, recomendo principalmente a introdução do livro, que é o que eu li, e vou passar já para vocês aqui para o capítulo sobre o paranormal. Pois bem, então, o capítulo do paranormal, o que é o paranormal primeiro, né? Para quem não leu a obra. O paranormal e a parapsicologia, mais especificamente, é aquela área que estuda fenômenos que são considerados paranormais, obviamente. O fenômeno paranormal, eles são divididos em 3 categorias, os pesquisadores gostam de dividir, que são a categoria da psicocinesia, que é a suposta influência que a mente poderia exercer sobre a matéria sem a atuação dos nossos membros, né? Então, simplesmente por uma ação supostamente da mente sobre a matéria, a gente conseguiria afetar sistemas físicos sem o uso do nosso aparelho sensório-motor. Então essa seria a psicocinese ou a psicocinesia. Tem também a clarividência, que seria a suposta habilidade da gente tomar conhecimento de coisas que estão às vezes distantes, às vezes até no tempo, né? Tanto no futuro quanto no passado, quanto distantes em termos espaciais, e que a gente não teria como ter conhecimento de outro modo, por um modo comum, através dos nossos sentidos, ou através de coisas escritas, coisas do tipo, alguma informação que viesse até nós. É como se a gente pudesse, de uma maneira mágica, ter conhecimento sobre alguma coisa que está distante. E isso seria a clarividência. Então, temos a psicocinesia, a clarividência e a outra é a telepatia. A telepatia seria a suposta habilidade, como o nome já mais ou menos diz e já está popularizado na nossa cultura, uma capacidade suposta de comunicação direta da mente de um indivíduo para a mente de outro indivíduo. Então, essas seriam as 3 capacidades paranormais. E a ciência, que aqui eu estou assumindo como ciência, que os autores consideram como uma pseudociência, ela tenta estudar isso muitas vezes num contexto laboratorial, né? Tem 2 vertentes na área, uma é mais de estudo de campo e a outra é mais laboratorial. Os autores eles parecem focar na parte contemporânea de estudo, mais nessa parte laboratorial, mas no histórico que eles fazem da área, eles mencionam um pouco esse estudo de campo, que era principalmente o estudo com médiums, né? Mas aqui eles focam nos tempos de hoje, mais no estudo laboratorial mesmo. Bom, portanto, seguindo em frente então, o que os autores defendem? Qual que é a visão geral do capítulo? A visão geral do capítulo, segundo a minha interpretação e a minha leitura que eu fiz do capítulo da obra, é de que eles defendem a seguinte tese: a pesquisa conduzida pela área, ela é de baixa qualidade metodológica, então ela tem uma baixa qualidade científica, porque o método científico empregado é falho, e isso acontece principalmente porque há uma influência de um viés ideológico daqueles que pesquisam na área. E esse viés ideológico seria uma espécie de viés ideológico que eles chamam em algum momento ali de um viés transcendental, que é um desejo de acreditar ou uma crença já estabelecida que esses fenômenos existem, esses fenômenos paranormais existem, e aí os pesquisadores só conduziriam a pesquisa para tentar provar o que eles já sabem que é verdadeiro. E nessa ânsia de tentar provar o que eles já sabem que é verdadeiro, o método científico, né, não seria levado muito a sério. Então, esse é o retrato que eu interpretei geral da imagem que eles trazem da parapsicologia. Então, se essa minha interpretação e essa minha leitura está correta, eu vou questionar esses 2 pontos. Primeiro, eu quero questionar a visão de que a pesquisa na área é conduzida com uma baixa qualidade metodológica, e segundo, a visão de que esses pesquisadores, majoritariamente, são influenciados por um viés ideológico que é transcendental, né? Então, para trazer alguma evidência aqui de que eles estão realmente, de que essa minha interpretação está correta, eles comentam, por exemplo, lá na página 228 da versão que eu tenho aqui, que está no Kindle, que após comentar o caso de um cientista, que é o Daryl Ben, que é um psicólogo experimentalista, professor da Universidade de Cornell, que já aposentou, que eles atacam esse caso e apontam uma suposta má condução científica do autor, e é um caso justamente que foi publicado numa revista prestigiosa de psicologia e que supostamente provaria, ou pelo menos corroboraria a hipótese paranormal,
após eles criticarem, portanto, a metodologia empregada pelo autor, eles vão lá e fazem uma crítica. Aí eu vou ler a crítica para vocês aqui rapidamente, para trazer alguma evidência textual dessa minha interpretação do capítulo deles. Eles falam: essa atitude, a atitude de Ben, que é o Dario Ben, já sabemos que o paranormal existe. Os estudos são meras formalidades para convencer os hereges, se repete ao longo de toda a história da pesquisa sobre fenômenos extraordinários, da medicina alternativa à telepatia, o que se reflete na baixa qualidade e no caráter suspeito de quase tudo que é produzido nesses campos. Esse é o comentário deles, fecha aspas, né? E aí depois, mais na frente, após comentar os primórdios da área, eles fazem um histórico também ali do desenvolvimento e do nascimento dessa área, que vem do final do século XIX, início do século XX. Eles afirmam lá sobre os precursores dos estudos, nos estudos sobre o paranormal, na página 230, logo em seguida. Ele fala, o investimento, abre aspas, o investimento emocional e ideológico no resultado dessas pesquisas foi desde o início enorme. Mais do que descobrir se os fenômenos descritos realmente aconteciam e, em caso positivo, se as ocorrências davam apoio à hipótese paranormal, o objetivo era confirmar os fenômenos, seu caráter paranormal e usá-los na disputa retórica contra os materialistas. Não que as pesquisas fossem todas feitas de má fé, embora muitas fossem, mas o desejo de acreditar enviesava e distorcia, ainda que de modo inconsciente, todo o esforço. Cientistas em geral são, é claro, tão vulneráveis quanto qualquer outra pessoa à tentação de abraçar hipóteses de estimação que gostariam de ver comprovadas, e para as quais talvez olhem com menos cuidado e mais carinho do que deveriam. Mas é por isso que a pesquisa normalmente se cerca de protocolos e salvaguardas, controles, cegamento, etc., para limitar esses efeitos. E todo o resultado é submetido à crítica dos demais especialistas. Algumas ideias, no entanto, acabam reunindo entusiastas que conversam apenas entre si mesmos e blindam-se contra a supervisão crítica da comunidade maior. Este é o caso da pesquisa psíquica ou paranormal. Então está aqui mais uma citação deles. E aqui eu até separei algumas outras que eles fazem sobre a área, por exemplo, ao falar sobre um paradigma que ficou clássico dentro da parapsicologia, que era um paradigma de pesquisa experimental que leva o nome do seu primeiro proponente, que era o Rhine, portanto o paradigma rhiniano. Eles falam, depois de criticar, né, esse paradigma, ele fala: esses vícios de origem acompanham a pesquisa sobre paranormalidade até os dias de hoje, como exemplificado no caso Dario Ben. A história do campo é toda marcada por denúncias de fraude, manipulação incompetente ou desonesta da estatística e falhas metodológicas que permitem erro de randomização, vazamento sensorial ou parada opcional. E aí eles mencionam algum tipo de... 3 tipos, na verdade, de práticas de pesquisas falhas, né, ou práticas de pesquisas questionáveis, como a parada opcional. Portanto, então, eu quero justamente enfraquecer essa visão que eles estão apontando. Porque se essa visão não se sustentar, se a gente conseguir trazer evidência contrária ao que eles estão falando, de que há um baixo rigor metodológico e que os cientistas que investigam os fenômenos paranormais, não são ideologicamente enviesados, então a gente está eliminando as evidências em favor da conclusão deles de que a área é uma pseudociência. Daí eles teriam que apresentar outras razões, né? Ou pelo menos refinar um pouco mais o estudo deles. E aqui eu dou razão para os autores até certo ponto, porque na forma como eles escrevem e a conclusão que trazem, porque às vezes quando você vai escrever um texto que precisa obedecer a certos recortes e precisa obedecer a certas limitações editoriais, você tem que resumir e sumarizar muita coisa, né? Então às vezes é difícil você apresentar uma imagem muito cheia de nuances e complicada, e nisso aí eu concordo com o estilo de narrativa deles. No entanto, eu justamente quero tentar enfraquecer essa narrativa, tentar mostrar como que ela é também enviesada por si mesma, para que essa complexidade do assunto possa ser trazida de uma maneira um pouco mais plena para a arena pública, né? Então, o que eu vou criticar, portanto, são os 2 pontos. Tanto que a qualidade metodológica da área é ruim, quanto que há um enviesamento ideológico por parte dos pesquisadores da parapsicologia. E aqui eu vou trazer, por exemplo, alguns autores. E, gente, tudo que eu estiver citando aqui, depois na descrição eu vou deixar o link para os textos, para quem tiver interesse para depois dar uma olhada. Então, um desses filósofos, o Martin Manner, que é um filósofo da ciência, que ele cria, em cima de um embasamento de outros autores,
um projeto teórico de demarcação, lembrando que a demarcação é aquela tarefa de separar a ciência de pseudociência, por exemplo. Então, esse filósofo criou um próprio critério de demarcação. Ele mesmo, num capítulo que ele escreve sobre o projeto dele, ele faz uma análise da parapsicologia. E apesar dele considerar ela uma pseudociência, e nisso ele concordar com os autores, a gente pode dizer que ele discordaria sobre ser uma área pouco sofisticada ou uma área com uma baixa qualidade metodológica, pois ele literalmente diz que considera uma pseudociência, mas que ele considera uma das mais intrigantes e sofisticadas pseudociências. E essas são as palavras do Martin Mann. Outra evidência acadêmica de que essa imagem simplista, talvez, da parapsicologia não procede. Michael Gordon, ele é um historiador da ciência, ele é lá da Universidade de Princeton, e ele tem uma obra que ele dedica um capítulo inteiramente para o caso da parapsicologia. Então a gente já vê que ela tem um lugar de destaque em toda a literatura a respeito do problema de demarcação, né? E isso é verdade mesmo. E o Michael Gordon, esse historiador do qual eu estou falando para vocês, ele também considera que a área é extremamente sofisticada. Então aqui eu vou ler um breve trecho também desse livro dele, onde há esse capítulo sobre a parapsicologia, o que ele diz sobre a área. Ele fala lá no começo: os achados parapsicológicos tiveram um impacto profundo na metodologia experimental que deu nova forma para a pesquisa científica mainstream. A popularidade e a extravagância das alegações de parapsicólogos do passado sempre reuniu um conjunto de contestadores que procuraram provar que os fenômenos ostensivos paranormais são quimeras da imaginação ou artefatos do desenho experimental. Tanto defensores e contestadores nos deixaram ao longo do caminho muitas características distintivas, peculiares da prática experimental. Então, tanto contestadores como defensores, vê o que ele fala, né? Essa corrida às armas metodológica empurrou a psicologia para uma cada vez maior sofisticação, tanto no laboratório quanto na análise dos dados. Então, o autor aqui está defendendo que essa discussão metodológica dentro da parapsicologia, na tentativa de investigar e, portanto, muitas vezes acabando por corroborar os fenômenos paranormais, ela forçava, nos limites da ciência, a sua metodologia ficar cada vez mais refinada. E a gente vai falar de alguns fatores, por exemplo, eu vou citar aqui alguns fatores para vocês, que foram pioneiros e que foram primeiramente implementados dentro da parapsicologia. Então, por exemplo, a Associação Profissional dos Parapsicólogos nos Estados Unidos, ela tem um nome que chama Parapsychological Association, é a PA, conhecida como PA. E essa associação, desde 1975, ela encoraja os seus periódicos, né, os jornais especializados, afiliados a publicar resultados tanto favoráveis quanto desfavoráveis à hipótese paranormal. Então eles encorajam os pesquisadores a publicar tanto aqueles estudos que parecem corroborar a hipótese de que existe fenômeno paranormal, quanto aqueles estudos que parecem falsificar, mostrar que essa hipótese na verdade não procede. E para vocês terem uma ideia, esse era um posicionamento, e eu estou falando aqui da década de 70, né? Esse é um posicionamento que até pelo menos o ano de 1993 não se via em qualquer outra organização profissional científica. E aqui eu tenho alguns autores depois para embasar essa afirmação que eu estou falando para vocês. Outro fato que fala favoravelmente ao rigor científico do campo, e principalmente em um contraste com a psicologia, é o amplo emprego do duplo cego, ou o mascaramento duplo, nos experimentos parapsicológicos, né? Que é você não saber quem está recebendo, as pessoas que estão recebendo tratamento, por exemplo, em medicina, não saber que estão recebendo tratamento ou placebo. E os pesquisadores também não saberem, quando eles estão administrando o tratamento, se eles estão administrando o tratamento ou um placebo para aquela população que está sendo estudada. Tem dois estudos aqui, dois levantamentos, um feito pelo Rupert Sheldrake, em 99, e outro feito pela Caroline Watt, que é uma autora parapsicóloga, professora da Universidade de Edimburgo, lá na Escócia, e que inclusive os autores trazem referências a respeito dela. Esses dois nomes, eles em ocasiões diferentes fizeram duas pesquisas, portanto, tentando comparar, fazer uma análise comparativa das pesquisas em parapsicologia e das pesquisas, por exemplo, em psicologia, para ver qual que era a porcentagem dessas pesquisas que empregava o mascaramento duplo. E o primeiro estudo, que foi esse de 99 que eu falei para vocês, ele mostrou que entre os anos de 1996 e 98, apenas 4,9% dos estudos nos periódicos que eles pesquisaram de psicologia empregaram o mascaramento duplo. E na parapsicologia, quantos que percentualmente empregaram? 85,2% dos estudos. Então, uma discrepância enorme. E a Caroline Watt, depois, e um colaborador com ela, em 2004, tentou aprofundar essa análise do Sheldrake e ver se você conseguir investigar outros periódicos e talvez uma janela temporal um pouco maior,
para ver se esse achado se mantinha. Dessa vez, eles encontraram que 14,5% dos artigos da psicologia empregavam mascaramento duplo. Em contraposição, 79,1% das pesquisas em parapsicologia empregavam mascaramento duplo. Então, uma discrepância muito grande no emprego dessa ferramenta científica essencial, que é o mascaramento duplo. Então, esse mascaramento a gente vê que na psicologia, em comparação com a parapsicologia, o emprego na parapsicologia é muito maior. Por exemplo, vou mencionar mais outras coisas aqui para vocês. Outra prática que desde a década de 70 é implementada na parapsicologia e que só agora foi massivamente adotada, de modo geral, pelas ciências, era uma prática que era uma recomendação de registro prévio dos experimentos. O que é o registro prévio? É você abrir um lugar onde o pesquisador ele pode ir lá e registrar o estudo que ele está pretendendo conduzir, e lá ele coloca o número de participantes, né, o número amostral, a metodologia que ele vai querer empregar, de análise dos dados, as hipóteses que ele pretende investigar. Então, tudo isso ele deixa registrado previamente, de modo que, independente do resultado que ele obtenha, ele siga exatamente aquela metodologia que ele se propôs, e que isso não dê espaço para que o pesquisador possa utilizar algumas manobras de uma exploração excessiva dos dados, né? Tentar encontrar coisa que não está ali de fato, ou tentar corroborar a sua hipótese, né? Uma das formas de você fazer isso, e que os autores, a Pasternak e o Orsi mencionam, é a parada opcional, né? Que é você está observando um efeito, e aí esse efeito está acontecendo e você para o seu estudo antes que o efeito comece a desaparecer, por exemplo. Então, você garante que aquele recorte que você fez temporal é um recorte onde o efeito aparece. Ao passo que, se você continuasse observando o efeito, talvez ele deixasse de existir, e essa janela temporal mais estendida talvez poderia demonstrar que, na verdade, aquilo que no começo parecia o efeito, de modo geral, não era nada relevante estatisticamente. Então, esse registro prévio foi pioneiramente empregado na parapsicologia ainda na década de 70. Né? Então, isso muito antes de ser implementado em outros campos. Né? Outra prática que também foi implementada na parapsicologia, antes de ser empregada em outros campos, foi a condução de meta-análises prospectivas. Né? É uma análise de agregados de estudos experimentais em que os parâmetros de condução dessas investigações e das suas análises são acordados também previamente pela comunidade. Então, essa iniciativa também teve uma iniciativa pioneira dentro da parapsicologia em relação a outros campos. Então, a gente vê que metodologicamente ela é bem rigorosa. E a gente tem mais coisas. Tem autores que apontam como que a origem da randomização experimental aconteceu dentro da parapsicologia. Então, foi através da pesquisa que estava tentando investigar fenômenos paranormais que primeiramente sugeriu e empregou essa técnica metodológica de randomização experimental, né, que é você separar aleatoriamente o grupo controle do grupo de teste. Então, também foi pioneiramente implementado na parapsicologia. E para vocês terem uma noção, só para acabar essa lista exaustiva, que já está ficando exaustiva de mencionamento, de menções ao rigor metodológico da área, vou mencionar alguns sociólogos da ciência que falam favoravelmente ao rigor da área. Então, por exemplo, tem um sociólogo da ciência que chama Paul Allison. Ele tem um artigo lá da década de 70, né, de 1979, para ser mais específico, onde ele investigou a comunidade parapsicológica. E aí ele fala lá, de fato, se a gente não soubesse nada sobre a terminologia específica da parapsicologia, é difícil distinguir o que é o Journal of Parapsychology, que é um periódico da parapsicologia, do, digamos, Journal of Experimental Psychology, que é um periódico de psicologia. Então ele está dizendo que, se você não conhece a terminologia, o que você vê lá praticamente segue, os artigos praticamente seguem as mesmas metodologias e são muito similares. Então, se você abstrair do objeto específico de estudo de cada uma dessas áreas, da psicologia e da parapsicologia, parece que os periódicos são de igual qualidade. Um outro sociólogo, James McLennan, também lá numa obra de 84, ele fala, entre outras coisas, ele diz: os parapsicólogos requerem para si mesmos controles metodológicos muito mais rígidos do que os sociólogos ou psicólogos. Ou ainda um outro trabalho dos sociólogos da ciência, Harry Collins e Trevor Pinch. Eles também mencionam um trabalho lá de 1979. Eles dizem bem assim, e aqui eu cito, né? Estou fazendo só citações para vocês. Parece provável que o melhor da parapsicologia moderna compreende algo do trabalho mais rigorosamente controlado e metodologicamente sofisticado nas ciências.
Então essas são opiniões que estão disponíveis na literatura acadêmica sobre o assunto, e aqui a gente está falando da literatura acadêmica, que é a sociologia da ciência, que são aqueles profissionais sociólogos que se debruçam sobre a atividade científica a partir de uma metodologia sociológica, e eles, desde a final da década de 70, alguns, por exemplo, importantes, como esses que eu mencionei, eles afirmam o alto rigor metodológico da área, inclusive comparativamente à psicologia. Então isso aqui eu acredito que pelo menos até aqui eu levantei a suspeição sobre a definição mais ou menos generalizante da Pasternak e do Orsi de que a área tem um rigor metodológico baixo, né? Então, se eu conseguir levantar pelo menos a suspeição dessa descrição que eles dão da área na cabeça de vocês, eu acho que já andamos um bom caminho. Sobre o outro ponto que eu queria tratar, que era o ponto desse enviesamento ideológico dos pesquisadores que eles falam, que os pesquisadores teriam uma crença já prévia no fenômeno paranormal, que eles simplesmente estão pesquisando para tentar provar alguma coisa que eles já acreditam, né? E isso, portanto, seria um grande enviesamento da prática científica. Eu quero trazer aqui, e aí desculpa, minha gente, por estar trazendo muitas citações. Eu acho que talvez dê para fazer depois um vídeo um pouco menos pesado do ponto de vista do conteúdo, mas eu quis trazer as citações porque eu acho importante mostrar que essas opiniões estão na literatura acadêmica, né? E que a gente não está tirando as coisas da nossa cabeça, e que se for feito esse estudo e essa consulta a essas fontes, você vai encontrar essas opiniões entre especialistas dessas áreas, né? Isso que é o importante aqui. Eu quero justamente mostrar que talvez esse retrato que os autores estão fornecendo é um retrato parcial da área. É um retrato parcial. E isso é o importante a gente ter em mente. Então, vou trazer aqui, por exemplo, um artigo que eu considero seminal sobre o estudo justamente da minha área, que seria esse enfoque filosófico a partir da filosofia da ciência sobre o problema da demarcação e especificamente sobre a parapsicologia, sobre o estudo do paranormal. Então tem um artigo de um historiador, que ele é um historiador alemão, e ele está atualmente em alguma universidade britânica, que eu não me recordo agora qual. Ele está atualmente como pesquisador lá. Ele tem um artigo de 2014, que é um artigo que introduz num jornal de história, num periódico de história da ciência, introduz uma edição especial desse periódico justamente sobre as ciências ocultas, ou as pesquisas psíquicas, e as ciências mais tradicionais ali no final do século XIX e início do século XX, né? Então ele está introduzindo ali, por exemplo, portanto, é um artigo de introdução a essa edição especial. O artigo dele se chama, numa tradução livre, Pesquisa Psíquica na História e Filosofia da Ciência. Esse é o título do artigo. E aí, lá pelas tantas, quando ele está introduzindo esse estudo, esse problema, né? Então, portanto, ele está falando justamente da pesquisa psíquica, que é um dos nomes que a parapsicologia recebe lá no seu início, e justamente ele está tratando dessa área no contexto do problema da demarcação, na história e na filosofia da ciência. Então esse é o foco do artigo dele. Ele está fazendo uma revisão um pouco concisa ali de como foi tratada a pesquisa psíquica na história e na filosofia da ciência. Então ele diz, e aqui eu cito para vocês: enquanto o interesse empírico no miraculoso, no final do século XIX e início do século XX, longe de constituir uma anomalia que precisa de explicação histórica, pode ser entendido em termos de continuidade, historiografias populares padronizadas não apenas persistem com uma coluna vertebral de escritos sobre a compreensão pública da ciência, mas também informaram discussões profissionais sobre o problema da demarcação em filosofia. Apesar de a seguinte revisão concisa da literatura não se pretender como uma contribuição prescritiva à filosofia da ciência, ela argumentará que aqui, como em outros pontos, é possível formular uma indução pessimista, né? Qual que é a indução pessimista que o autor está sugerindo? Que a gente encontra evidência para ela no estudo da história da filosofia da ciência a respeito das pesquisas paranormais. Essa indução pessimista é a seguinte: aqueles que expressam as convicções negativas mais fortes sobre disciplinas não ortodoxas são tipicamente aqueles que fazem o menor esforço para se familiarizar com as fontes primárias básicas. As fontes primárias relevantes rapidamente revelam que os pesquisadores psíquicos, né, isto é, os parapsicólogos, eles, no início da disciplina, né, ele está falando aqui do final do século XIX, início do século XX, mas isso também vale para hoje em dia, eram motivados por uma variedade de preocupações e frequentemente mantinham pressupostos epistemológicos conflitantes, que iam desde desejos para estabelecer fundações baseadas em evidências para formas não dogmáticas e humanistas de espiritualidade, até abordagens positivistas, indutivistas, indiferentes ou mesmo desfavoráveis a questões religiosas. Então o autor está dizendo que não é o caso que o campo
ele é um campo onde simplesmente os pesquisadores eram crentes no paranormal, eram pessoas religiosas que queriam simplesmente provar a sua fé religiosa ou queriam simplesmente trazer um pouco de sentido para a ciência, um sentido, não queriam perder o sentido da vida, que supostamente a ciência materialista faria perder, e que, portanto, estariam pesquisando esses fenômenos numa ânsia de trazer o transcendente para a ciência, como os autores dizem, mas que não, que existiam também pesquisadores que eram desse viés positivista e indutivista, e que eram até contrários a questões religiosas, né? Então, isso é um lado. E esses autores, inclusive esses positivistas e indutivistas que eram até desfavoráveis às questões religiosas, muitos deles, inclusive, acreditavam nos fenômenos. Então, um exemplo de autor que é um exemplo que é dado, e muitas vezes em muitos debates, um exemplo célebre, é o fisiologista francês Charles Richet. Ele era contrário ao que na época era chamada a hipótese espírita, ou a hipótese do espírito, e que era a hipótese que utilizava essa explicação de que existiam almas e espíritos e eles se comunicavam com os mortos e eram eles os responsáveis pelos fenômenos mediúnicos. Então ele era contrário a essa explicação com essa hipótese espiritual e ao mesmo tempo ele advogava que os fenômenos existiam, só que ele não aceitava essa explicação espiritual. Então esse é um exemplo famoso de pesquisadores assim. Temos outros pesquisadores nos dias de hoje, né? Teve um grande projeto que foi conduzido durante a Guerra Fria nos Estados Unidos, que o Serviço Secreto Americano financiou, que era uma tentativa de utilizar as habilidades paranormais para investigar, para fazer trabalho de espionagem. E um dos cientistas que ficou à frente desse projeto, Edwin May, ele, né, portanto, um pesquisador da parapsicologia, ele também era totalmente materialista, não acredita em nada, vamos dizer assim, transcendente no sentido de espiritual e religioso, mas ele acredita e defende e estudou e investigou e trouxe resultados que corroboravam a existência do fenômeno. Então esse é mais um exemplo. E aí ele continua, vou citar mais um pouco do Andreas Sommer, que é esse historiador que a gente está lendo aqui, para vocês terem um gostinho desse artigo deles que eu recomendo demais. Ele continua, além do mais, a história das pesquisas psíquicas e de seu repúdio dos territórios da pesquisa científica mainstream não é simplesmente uma que representa a ciência, muito menos o materialismo científico contra a superstição, como alegações populares gostariam de fazer parecer. Na verdade, ao passo que os ataques políticos atuais sobre a parapsicologia são tipicamente encabeçados por popularizadores do humanismo secular com conexões muito boas e também por ateus militantes, entre os grandes e mais diretos oponentes da pesquisa psíquica do século XIX estavam homens de ciência e das letras com fortes convicções religiosas. Então ele traz evidências ali, e a historiografia da ciência hoje em dia traz evidências, que é o que ele está dizendo, que muitas das pessoas que combatiam de maneira mais vocal os fenômenos e a investigação dos fenômenos paranormais, muitas vezes eram religiosos que acreditavam que o estudo daqueles fenômenos fazia, na verdade, degenerar a religiosidade. Eles estavam, portanto, com uma preocupação religiosa no combate ao estudo do fenômeno paranormal. Olha que contraintuitivo isso, né? Pelo menos a partir desse retrato mais simplificado que a obra Que Bobagem traz, né? E aí o Andreas Sommer também vai fazer várias outras críticas que eu talvez já esteja se alongando demais aqui essa conversa com vocês, e eu vou deixar para talvez trazer para vocês em outro momento. Mas o que eu acredito ter feito, ou pelo menos levantado uma suspeita, é que a gente pode fazer um debate muito mais rico e contestar de uma maneira acadêmica e séria esse retrato que diz que há um baixo rigor metodológico e há um enviesamento ideológico desses cientistas que pesquisam paranormal, tanto no passado quanto nos dias de hoje. Então, se a gente enfraquece esse retrato que foi fornecido, o que será que sobra? Como que a gente vai defender que é uma área pseudocientífica? Né? Teríamos que apresentar outras razões aí. Então eu acredito que a gente pode ter feito isso aí, eu acredito que a gente conseguiu comentar alguns pontos importantes e eu opto por deixar algumas outras discussões para fazer em outro momento. Eu separei alguns outros pontos que eu gostaria de comentar, igual eles trazem um argumento sobre, que na verdade eles não mencionam, mas é um argumento que na história da filosofia ficou conhecido como o argumento de Hume contra os milagres, e que é o pano de fundo de um dos argumentos que eles utilizam contra o fenômeno paranormal. E eu também não falei nada aqui sobre a evidência que de fato existe, e trazer ela, né, a evidência de fato publicada na literatura sobre o fenômeno paranormal. A gente não tratou sobre isso, percebo vocês. Então eu tratei simplesmente de
desqualificar um pouco esse retrato genérico dado da área, e eu deixo aí para outra oportunidade a gente conversar sobre a evidência que de fato existe. Para finalizar, eu gostaria simplesmente de mencionar que esse padrão da apresentação da área da parapsicologia, que a Pasternak e o Orsi trazem, é um padrão que é encontrado na literatura de popularização científica de modo geral. E esse é um padrão que, como a gente viu o historiador da ciência André Sommer falar, nos pequenos trechos que eu trouxe aqui para vocês, é um padrão que às vezes distorce a própria área. E é um padrão que talvez precisasse um pouco mais de uma avaliação um pouco mais autocrítica. E, portanto, ele em si mesmo já é um pouco parcial e enviesado. Então, acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo para fazer outras discussões depois, se for o caso, e vamos ver como é que vocês vão achar.